Fala galera, ontem teve despedida, hoje já tem técnico novo e a reformulação já começou no Cruzeiro. A mídia esportiva já está debatendo esse momento do clube, a saída de Leonardo Jardim, a chegada de Tite e a possível saída de Gabigol. E também a lista de dispensa que pode pintar no Cruzeiro. Antes da gente conferir tudo o que rolou nos Donos da Bola, com a participação de Diogo Medeiros, Thiago Valu e os outros comentaristas, deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa forcinha aqui pra gente, porque aqui no Reage Torcida a gente reage aos melhores momentos do futebol brasileiro e quando se trata de Cruzeiro, o coração bate bem mais forte. Agora sim, bora pro vídeo. É o fim da linha. E hoje é um dia triste duplo pelo o jogo de ontem, do pênalti perdido e a saída do Jardim, que são a mais dura para nós, é a saída do Jardim. Primeiro, o desgaste que tudo este ano, não só desportivo, mas as minhas coisas pessoais me criaram, e alguns sinais alertaram-me, dizer: Jardim, para um pouco, que a tua saúde física e mental tem que ser preservada. Desde o início, o Jardim deixou clara a sua principal marca, a postura firme. Sem se prender a nomes ou status, o treinador não hesitou em tomar decisões fortes, inclusive barrando contratações de peso da temporada, como Dudu e Gabriel Barbosa, em busca de um novo modelo de equipe. Enquanto o Cruzeiro tentava encontrar equilíbrio dentro de campo, a chegada de Gabigol foi cercada de expectativa. Anunciado para mais de 40 mil torcedores no Mineirão, o camisa 9 simbolizou a esperança de um novo ciclo vencedor na Toca da Raposa. Dentro de campo, porém, o roteiro não se confirmou. Gabigol teve lampejos, como o gol de rebote contra o Flamengo, mas também acumulou tropeços. Expulsão no Clássico, eliminações no Campeonato Mineiro e na Sul-Americana, até chegar ao momento mais crítico da temporada. Em contrapartida, Leonardo Jardim foi empilhando vitórias importantes e colocou o Cruzeiro no G4 do Brasileirão. Mas, após a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o ambiente mudou e o clima já não era mais o mesmo. Pois estou frustrado se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado. Porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar. A Copa do Brasil passou a representar, ao mesmo tempo, a última chance de título do Cruzeiro na temporada e a possibilidade de redenção pessoal para Gabriel Barbosa. Mas, no momento decisivo, o pênalti desperdiçado selou a eliminação e confirmou mais um ano sem taças para a Raposa. Agora que definiu o futuro de Jardim, a diretoria celeste tem mais um desafio pela frente: saber o que vai fazer com Gabigol. O atacante tem mais 3 anos de contrato com o clube celeste, mas a torcida não quer vê-lo nem pintado de ouro. Paralelamente, o Cruzeiro se movimentou no mercado e fechou com o técnico Tite. A diretoria celeste e representantes do treinador acertaram os últimos detalhes na manhã desta terça-feira. Tá tendo reunião e Adenor, grande Adenor Bach, conhece? Adenor Bach, nome chique, vulgo Tite, vai ser o novo técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não anunciou oficialmente, mas o Tite está em Belo Horizonte, tá batendo aquela resenha, acertando os últimos detalhes de contrato para assumir o Cruzeiro, provavelmente até dezembro de 2026. Eu quero começar com você mesmo. Primeiramente, sobre o Tite. O que você tem a falar sobre o Tite? O Leonardo Jardim vai sair. Na sua listinha, o Tite era o primeiro nome? Não. Não era o primeiro nome. Não. Então, disserte sobre isso. Não, mas por que ele não era o primeiro nome e por que agora você já chegou aqui mais tranquilo? Falou assim: gostei. Ah, não, eu já tomei tanta porrada ali no final de semana, Elton, mas vamos lá. Foi tudo muito rápido, né, para poder falar a verdade, né? A saída do Jardim, o anúncio do Jardim, e aí depois já tinha outros nomes sondados e já veio a confirmação do Tite. Eu acho assim, eu estava até conversando com o Valu no off ali, eu acho que, de repente, a filosofia de trabalho do Tite é um pouquinho diferente da do Leonardo Jardim. Mas ninguém duvida que o Tite é um baita de um treinador, é um cara que é multicampeão,
né? Então, se está chegando aí, está chegando com a aprovação da diretoria e do Joaquim Pinto, né, que hoje é o homem forte lá do departamento de futebol do Cruzeiro. E isso muda muita coisa, tá? Muda muita coisa. Por exemplo, um jogador que eu acho que iria sair, o Fagner, já não vai sair mais, porque já trabalharam juntos, é um homem de confiança do Tite. O Gabigol, né, que já não tem clima nenhum com o Tite agora, um abraço, depois eu quero falar sobre o Gabigol também. Mas do fundo do coração, o Cruzeiro teve um ano de 2025 surpreendente, a gente fica frustrado para essa reta final, tanto no Campeonato Brasileiro, principalmente, né, na Copa do Brasil, mas o projeto para 2026 vem forte e o que me alegra nisso é que o ano nem virou. Então o Cruzeiro já tem um treinador, o Cruzeiro já tem um elenco, o Cruzeiro vai atrás de reforço. Todo o planejamento de 2026 será feito com esse treinador, né, que já será o treinador da temporada. Então o Cruzeiro saiu um pouco na frente, né, em relação a isso. O ponto importante, hein, Valor, isso que o Diogo falou, né? O Cruzeiro ter agido muito rápido. Parece que o Cruzeiro estava muito bem alicerçado sobre a situação, sobre a possibilidade do Leonardo Jardim realmente deixar a equipe do Cruzeiro. É isso, Elton. Um abraço para você, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Eu falava até que o Cruzeiro, dentro do que eu imaginava de prognóstico, precisava de resolver nessa semana, e é o que vai acontecer. Porque se o Tite está aqui terça-feira, já teve uma reunião ontem, ao que me consta, acho que foi no Rio de Janeiro, e hoje ele está aqui na Toca da Raposa 2, o martelo deve ser batido dentro das próximas horas, no mais tardar amanhã. E é realmente, quando a gente fala por que do Cruzeiro não poder perder esse tempo, porque ontem já saiu jogos do Campeonato Brasileiro 2026. Isso, até a estreia do Cruzeiro. Exato. Né, então, 28 de janeiro, não é que tem jogo, não. Tem Campeonato Brasileiro. Então, isso acaba criando um senso de urgência muito grande. A estreia do Cruzeiro é contra quem? A estreia do Cruzeiro contra o Botafogo. Contra o Botafogo. A minha lista tinham 2 nomes antes do Tite. Luiz Castro e depois o Arthur Jorge, ambos inviabilizados. O Luiz Castro acabou de assumir o Grêmio e com certeza, teve muito cruzeirense falando, por que não foi atrás do Luiz Castro? Olha, o Luiz Castro, aí o Thiago depois pode até trazer, eu acho que ele já está conversando e foi um trabalho do Paulo Pelaipe, né, que saiu do Cruzeiro há algum tempo. Então foi anunciado agora, mas a gente sabe, o Jardim também, quando veio para o Cruzeiro, técnicos portugueses geralmente são contratações que demandam um longo período, não é tão simples trazer esses caras aqui para o Brasil. E o Arthur Jorge, o outro português, está muito bem no seu time, tem uma multa rescisória altíssima. O Tite, por assinar por um ano, como sugere a questão, vai assinar pelo ano de 2026. Para mim, tem um entendimento do momento de carreira que ele está. Eu não acho que o Tite está no auge, está no topo do seu momento de carreira, mas ele também não está em baixa. Ele tirou o ano de 2025 para se cuidar, para tratar da sua saúde mental. E esses técnicos, quando param assim, Elton, eu tenho a impressão que voltam com muita vontade, com muito desejo de trabalhar. O Tite vai encontrar no Cruzeiro coisas que ele gosta muito de encontrar nos seus trabalhos. Organização, um clube que sabe exatamente a direção que quer ir em 2026, e o Tite tem por característica, Elton, fazer uma leitura do que jogam os seus atletas, do que tem naquele grupo, para gradativamente, de uma maneira mais calma, ir implementando a sua maneira de pensar, a sua maneira de jogo. Aqui, de verdade, eu tenho uma admiração muito grande pelo Tite. E eu vou dar exemplo só de 2 trabalhos do Tite sobre a grandeza do que é o que ele representa para o futebol brasileiro. Vamos lá. Primeiro, ficar 5 temporadas à frente do Corinthians não é para qualquer um. Tem que ter uma administração de elenco, um pulso, uma coordenação de grupo, liderança de vestiário, trabalho bem feito, resultados. Então o Tite conseguiu fazer isso. 5 temporadas à frente do Corinthians. Gente, você que está em casa, você sabe, você acompanha futebol, você sabe o que é o Corinthians, sabe como que as coisas funcionam lá. Então entenda, ele ficou 5 temporadas. E depois, seleção brasileira. Ah, Elton, mas foi eliminado pela Bélgica. Ah, Elton, mas foi eliminado pela Croácia. Enfim, futebol. Futebol. Se analisar todo o contexto, tudo que foi o jogo, a gente sabe que o Brasil poderia ter passado e é coisas do futebol. Coisas do futebol. Tanto pela Croácia, foi aquele, faltava 3 minutos, né? 3 minutos que faltavam? Sim. Faltavam 3 minutos, né? Era questão, ali era o jogador que está no campo, colocar a bola no chão, como já tem várias imagens, né, do Neymar falando, gente, não precisava ter avançado. Então, enfim, entenda essa situação. O jogo da Bélgica, o Brasil foi melhor que a Bélgica, criou oportunidades e, enfim, futebol.
O Tite ficou 7 anos à frente da seleção brasileira. 7 anos. São 4 meses, não. 7 anos à frente da seleção brasileira. É muita coisa. Então eu estou pedindo para o torcedor entender a grandeza desse profissional. O que vai acontecer, gente? Eu não sei. Que ele é gigante? Isso ele é, Dan. Ele é o maior técnico brasileiro que nós temos à disposição hoje em dia, inclusive. A gente estava até conversando ali fora antes do programa. Nesse século, o Tite é o técnico mais vitorioso aqui no Brasil. Ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro, ganhou Libertadores com o Corinthians, treinou a seleção brasileira, ganhou a Copa América, mas eu acho importante haver um ajuste, dito tudo isso, todo esse currículo do Tite, é importante ter um ajuste, talvez, de expectativa do torcedor do Cruzeiro, em vista que não vai ser o mesmo trabalho do Jardim. Nos últimos elencos do Tite, esse do Cruzeiro talvez seja, vamos falar, um dos piores dos últimos anos dele, entre aspas, tá? Não é um elenco ruim, gente. Mas, tendo em vista que ele treinou uma seleção brasileira, um Flamengo com bastante investimento. Seleção e Flamengo, de fato, é o pior. Mas o Corinthians, antes disso, também era um elenco melhor que o do Cruzeiro. Qual Corinthians campeão brasileiro, quando ele sai. 2015? Exatamente. Jadson, Renato Augusto, Cara, você Wagner tinha o Love, Rodriguinho no Malcom. banco, você tinha o Luca, que era um Exato. atacante bom. Eu não acho que ele não vai, seja eu acho tão que ele grande, não vai ter um mas nível de também não acho que investimento seja do Cruzeiro que com ele teve relação de antes. 2015, eu não acho que a distância seja Eu tão grande. também, eu tô com mas eu valor. concordo de colocar um pouquinho Era à frente. excelente ali, tá? time aquele Corinthians. Sim. Mas aí Em relação a acho que peças. vai mais da capacidade. Ele é um cara também que tem muita capacidade de extrair do grupo que o grupo pode dar. Uma coisa é certa, o Tite você pode até de repente não conseguir ver o futebol vistoso. Sim. Que você diz, até discorda um pouquinho que ele tem também. Um pouquinho, ele tem Algo algo e aí não é Tite, igual. Não, eu também. Eu cheguei lá, ele falou, o que você achou? O dedo tá até brilhando, cara, pra falar do Tite. Não, é porque é o cara que tá, né, Diogo? Então o cara que tá, a gente tem que estar animado com o cara que chegou, não temos muito pra onde correr, então a gente vai tentando nesse momento se cercar de coisas positivas. Mas, nós separamos 2 recados que o Gabigol deu ao Tite. Um com a camisa do Cruzeiro, outro pelo Flamengo. Vamos conferir. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. É verdade! Precisa falar mais? Agora, se tiver aquela... Como que era? Camisa das pazes, a camisa da amizade que mãe coloca em 2 crianças que brigam. Coloca assim, né? Se colocar os 2 juntinhos, minha mãe esfregava o nariz. Pegava os 2 irmãos, né? Eu e meu outro irmão, e dava uma esfregada no nariz quando brigava. Tem algumas formas de fazer as pazes, né? Agora, Elton, não acredito, não. O Gabriel não... Primeiro, a minha opinião, independentemente da chegada ou não do Tite, para mim o Gabriel não pode mais vestir a camisa do Cruzeiro. O que ele fez no domingo, para mim, é imperdoável. Ele tem que deixar o clube. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto facilita muito para o Tite essa saída do Gabriel. Porque Tite, nunca falou a respeito disso. Mas o Gabriel deu entrevistas, fez gracinha lá no título do Flamengo, sempre achincalhando o cara. Então fica muito fácil pro Tite falar, pô, eu até gostaria de trabalhar com ele, mas o cara não gosta de mim, o cara não quer trabalhar comigo. Então, nesse momento, de verdade, o Cruzeiro já tem que pensar uma forma de se livrar do Gabriel, e eu acho que a diretoria do Cruzeiro, competente que tem sido nessa temporada, ela já está pensando qual é a melhor forma. Ô, Thiago, eu tenho uma opinião que é o seguinte, a saída do Gabigol, na minha opinião, não tem nada a ver com a chegada do Tite. Sim, eu acho que o Gabigol ele já sairia. O Gabigol por causa do pênalti, Diogo? Não por causa do pênalti. Ele já sairia do Cruzeiro. Né? Pela temporada? Não, pela insatisfação de não jogar. Assim, eu tenho minhas críticas pro Gabigol e eu falo de verdade. Igual quando a gente viu ali o Gabigol brincando com o Pedrinho quando ele chegou, cara, ele chegou do Cruzeiro com uma expectativa. Era muito fácil ele se tornar um grande ídolo do Cruzeiro, porque ele já chega com um peso muito grande, com um nome muito grande, e infelizmente não deu certo, né? O momento foi do Gabigol. Eu torci muito, cara, pro Gabigol dar certo no Cruzeiro. Né? O pessoal até nessa reta final, você passa pano. Não, cara, eu queria que ele vingasse a camisa do Cruzeiro, mas infelizmente não aconteceu.
Uma coisa eu achei legal foi o fato de em nenhum momento ele trazer nenhum tipo de problema externo, nem que a gente ficou sabendo de alguma coisa ali, né, interna, mesmo que ele estivesse, né, insatisfeito de não jogar, de não estar tendo oportunidades. Mas não acho que a saída dele tenha relação com o Tite, ele já não ficaria no Cruzeiro mesmo, né? Pelo que aconteceu na temporada. Então, acontece o pênalti, a situação do pênalti, que todo mundo notou a forma displicente que ele bateu. Fato, já foi chincalhado em cima disso. Aí vem o Tite. Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, no meu imaginário, tá, gente? Isso não é informação, não é nada, é na minha cabeça. Eu acho que ele já entrou puto. Aos 46 do Pelo segundo momento tempo, que ele sim. entrou numa decisão daquela. Mas você não pode entrar bravo, Assim, sendo que você tem um pênalti meu decisivo pra achismo, tá? bater. É meu achismo. Tipo assim, porra, agora Quer vou me colocar vou bater agora? um pênalti e tal, que não sei o que lá. E eu não gostei. Aí já é outra coisa, né? Já envolve, pô, o Wallace entrar ali pra poder bater um pênalti, mas enfim. Mas talvez ele já tinha já aquela satisfação de, pô, agora vai me colocar pra poder bater um pênalti. Porque, tipo assim, né? Aí se eu faço, beleza. Agora se eu perco, a responsabilidade é toda minha. E foi o que aconteceu. Tá, então, mas quando você fala dos dois que entraram, é importante a gente citar o Wallace, o Wanderson também. O Wanderson entrou e teve uma atitude, cara, é gigantesca. Mas o Wanderson, a batida Eltinho, do Wanderson, a comemoração, cara, o Wanderson, você pode ter certeza, muito torcedor do Cruzeiro que criticava o Wanderson, hoje, lá na arquibancada, quando ele estiver na arquibancada, ele vai pensar duas vezes antes O de Wanderson personificou o profissionalismo, a dedicação Isso. e a conexão Exato. com o que Isso. estava acontecendo no jogo que o Gabigol não mostrou. O Gabigol entra completamente Isso é bom desconectado. demais. Mas eu achei que o Wanderson entrou muito bem. A questão pra mim no jogo contra o Corinthians foi que o Dorival fez duas, já mudando o assunto, né? O Dorival fez duas alterações no intervalo ali que mudou a cara do Corinthians. No segundo tempo o Corinthians estava mais inteiro fisicamente e os caras do Cruzeiro sangrando. Então a gente perdeu muito pro Corinthians na capacidade física. Se a gente já tivesse entrado com o Wanderson antes, com outro cara de velocidade, com um novo vigor físico, né? Que não fosse um Wallace da vida, um Eduardo da vida, porque a pegada do jogo era outra, o Cruzeiro poderia ter encarado o Corinthians mais igual na reta final. Estou alinhado com o Diogo, a questão do Gabigol vem antes da chegada do Tite. Eu acho que mesmo num cenário que agora a gente vai desenhar de forma fantasiosa, que fosse a sequência do Leonardo Jardim, seria difícil, né? O Gabigol colocou questões durante o ano de não conseguir jogar. Acho que a maior responsabilidade do Gabigol não jogar mais nesse ano foi exatamente do rendimento do Caio Jorge, o rendimento do Matheus Pereira e o rendimento do Gabigol. A gente tem que imaginar que se o Gabigol nunca conseguiu colocar na cabeça do Leonardo Jardim a dúvida, nunca. Ele não, seja na posição do Matheus Pereira, seja na posição do Caio Jorge, por rendimento. Acho que tem um período que ele consegue ser útil, os jogos ali contra o Fortaleza, contra o Juventude, contra o Flamengo, que ele entra e acaba batendo pênalti no rebote e acaba fazendo. Só que me parece que o Gabigol foi ficando insustentável para ele mesmo aquela situação de não jogar, de não ganhar minutos, e aí, para mim, ele perde completamente o nível de concentração e até de profissionalismo. Isso fica evidente para mim nos jogos contra o Juventude, o próprio jogo contra o Santos, a figura apagadíssima do Gabigol, mesmo num contexto com os jogadores reservas. Então eu acho que ele foi ficando ali para trás. Eu acho que já seria tentada a saída agora. O torcedor tem que ter consciência de uma coisa: Gabigol, ele é um ativo do clube. O Cruzeiro não pode, quer conduzir a saída do atleta, mas não pode acontecer com o Cruzeiro o que aconteceu no caso da saída do Dudu. O atleta sai, leva-se ainda uma boa parte importante em quantia do clube. Tudo tem que ser muito bem amarrado para que o Gabigol saia, se tiver de sair de fato. Hoje a gente está tratando isso aqui, porque todos os caminhos apontam para a saída da Toca da Raposa 2. E repito, mesmo antes da chegada do Tite. É óbvio que a chegada do Tite, cara, é praticamente uma pá de cal em qualquer possibilidade de permanência diante do histórico de Tite e Gabigol no futebol brasileiro. Informação do André Hernan, que o Eduardo, meio-campista Eduardo, está fora dos planos do Cruzeiro. Valuzeiro, é aquilo que a gente já estava falando, já tinha um tempinho, né? O Eduardo, ele teve um período do ano até... um pouco depois do início da retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes. Esse aí, um gol importante do Eduardo, né, contra o CRB. Ele foi bem na Copa do Brasil contra o Vila Nova de Goiás, na partida aqui no Mineirão, que o Cruzeiro vence por 2-0, e na partida que o Cruzeiro vence lá em Goiás
por 3-0. Teve outras contribuições, mas que foram ficando cada vez mais distantes, né? Essa segunda parte de campeonato para o Eduardo, ele não conseguiu contribuir com sinceridade e às vezes ele era colocado nas diversas posições. Ele entrou contra o Fluminense. O Eduardo faz uma partida assim, invisível. Como assim invisível? Nem para errar ele teve a bola não foi no pé dele nem para que ele tivesse a capacidade de errar. Ele ficou correndo para um lado, para o outro no campo, não conseguiu se envolver com a partida de maneira alguma, né? Então é um jogador que a gente já imaginava, assim, pelo perfil. Veio esse tipo de situação, Elton, eu acho pontual. Pode acontecer quando você tem que montar um elenco muito, muito extenso, né? De você trazer um jogador experiente que renda. A questão é a atenção ao contrato. Contrato de 1 ano, ele teve alguma utilização, foi abaixo do que eu esperava a passagem do Eduardo no Cruzeiro, que foi muito bem no Botafogo. 1 ano não se renova, vida que segue para o jogador, vida que segue para o Cruzeiro. Sobre o Eduardo, eu não sei nem o que falar depois do que o Valu falou. Ele também, para mim, ele é aquele jogador meio operário, sabe? Que todo treinador gosta. Mas ele não faz assim tanta diferença, não é aquele cara que entra, muda uma história do jogo e tal. Ele não é aquele cara pilhadão 220. É um bom jogador, tá? Para poder falar a verdade. Mas penso que para as ambições que o Cruzeiro tem para 2026, que é chegar forte de novo no Brasileiro e principalmente, né, a Taça Libertadores, que passa a ser o principal objetivo a partir de agora, eu acho que ele não daria conta, não. E eu conversando com algumas fontes, né, alguns amigos, eu não vou chamar de fonte, não, vou chamar de amigos, pessoas importantes que a gente conhece ao longo da vida, ele tinha me adiantado que 3 jogadores era certeza que não continuariam na equipe do Cruzeiro. Um era o Bolácio, outro era o Eduardo, que deve estar saindo mesmo, o Bolácio também deve sair, e o outro era o Fagner. Isso lá em outubro. E eu levantei esse assunto aqui nos Donos da Bola. Isso em outubro. Bolácio deve ir mesmo, o Eduardo deve ir. Esse balaio aí também é o Gamarra, né? Gamarra também vai. Mas o Fagner, depois que o Tite acertou com o Cruzeiro, Thiago Fernandes, muita coisa mudou, né? Ou pode mudar? Pode mudar. Eu tenho essa informação de semana passada, viu, Eltinho? Não é nem de agora. Era antes de saber que o Tite seria o treinador do Cruzeiro, de que havia possibilidade do Cruzeiro estender o empréstimo do Fagner, caso o Corinthians de fato não queira permanecer com o jogador. E aí, cara, vai em função de muitas coisas. Uma, em função do próprio Fagner, que é um lateral direito que foi importante para o Cruzeiro durante a temporada, por mais que ele tenha se lesionado naquela jogada com o William Potker no jogo contra o CRB. Tava bem, ele né? foi um cara muito importante para o Cruzeiro nessa temporada e também pelo fato da possibilidade de permanecer com o Henrique Lemos por aqui. Por mais que exista o acordo entre Cruzeiro e Corinthians para a manutenção dos direitos econômicos dos dois... Só reforça, o Henrique Lemos, é o filho que é o filho do Fagner. Eu não expliquei, perdão. Você tem razão. O filho do Fagner também permanecer aqui, que é um jogador muito promissor. Jogador de seleção brasileira de base. Então, existe essa possibilidade ainda, o Cruzeiro avalia e cogita aí a manutenção do jogador. Mas tem uma matemática que tem que ser feita também, porque é o seguinte, não dá pra ficar com 3 laterais direitos no elenco também, né? Dá pra ficar com o William, com o Fagner e com o Cauã Moraes. São três jogadores, não sei. Você viu o calendário aqui, mas você não acha que o Cauã vai ser desenvolvido ainda, Diogo? O Cauã hoje ele tem potencial para se tornar... Concordo, inclusive eu acho o Fagner um bom jogador, tá? Acho que ele é um bom jogador, ele tem perfil pro que a gente vai disputar ano que vem. A gente precisa de uns caras que... Inclusive, quando o Fagner foi contratado pro Cruzeiro, eu falei assim, Fagner, joga muito no Cruzeiro, mas na lealdade, porque ele era muito desleal quando ele jogava no Corinthians, não é porque ele veio pro Cruzeiro que eu vou omitir isso. E isso não aconteceu, né? Ele foi machucado numa jogada desleal. Numa jogada desleal do Potker, né? Mas isso aqui não aconteceu, mas ainda assim, eu acho que o Fagner é um bom jogador, pela experiência que ele tem, é jogador que está acostumado a jogar jogo grande, não sente pressão, não se omite, né, nessas grandes decisões. E igual eu falei, cara, ontem, gente, era uma história, hoje é outra. Ontem o técnico era o Jardim, hoje é o Tite. Então, às vezes, com a chegada do Tite, né, até facilita, né, a permanência do Fagner pela boa relação que eles já tiveram, mas acho sim que ele vai ser um jogador importante para o ano que vem. Bom, depois de ouvir os comentaristas, eu quero dar a minha opinião sobre o Fagner. Eu concordo com o que foi dito. Na minha visão, ele não é um jogador descartável.
Pelo contrário, ele é um atleta que me agradou muito nos jogos que fez pelo Cruzeiro. Eu acredito que com o Tite no comando, ele deve continuar. E sobre essa lista de dispensas de jogadores, o que você achou? Você acha que tá faltando algum jogador nessa lista? Eu vi aí eles falando de Bolazzi e Eduardo, mas na minha opinião, o Wallace também deveria estar nessa lista. E sobre o Tite, vocês aprovam essa contratação? Deixa aí seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tamo junto e até o próximo vídeo.